Fala galera, aqui é a Rai do Leitura Dinâmica e hoje eu vou trazer um livro muito especial de um pastor que tem feito a diferença em muitas gerações, inclusive na minha, que se chama Colecionador de Testemunhos, do pastor Ivan Júnior. Começando o vídeo de hoje, eu quero trazer esse livro especial, Colecionador de Testemunhos. Eu tive a oportunidade de comprar ele no lançamento com um preço assim absurdamente barato para a riqueza que esse livro tem. O pastor Ivan Júnior, ele é o idealizador da Rede Insana. Se você ainda não conhece a Rede Insana, corre aqui nos cards que tem o link do site, então você vai poder acessar, conhecer um pouco mais da história da Rede Insana e aproveitar para se inscrever nos desafios, porque foi assim que eu passei a conhecer mais os desafios do pastor Ivan Júnior. Na verdade, eu conheci por conta de um irmão lá da igreja, que é meu padrinho de casamento, que é Lucas Amorim. Ele participou da leitura anual da Bíblia, né, de algumas semanas, se eu não me engano, e o Leitor Insano. E aí, no desafio, você paga a inscrição. Se você ganhar o desafio, no final, o dinheiro que você fez o investimento no início é revertido para uma camisa. Então, você pode estar aí desfilando seu troféu vestido, né, com todo orgulho, com toda felicidade, porque não tem coisa melhor do que você participar de um desafio e vencer, não é mesmo? Mas, sem muitas delongas, vamos começar a falar um pouco sobre esse livro maravilhoso, que é o volume 1 do Colecionador de Testemunhos. Como vocês podem ver, ele tá todo marcadinho aqui, porque eu digo assim que foi até um pouco difícil de escolher algumas partes, porque o livro ele é todo maravilhoso do início até o final. É uma leitura fluida. O livro ele é curtinho, então dá para você ler em um dia só. Se você for um leitor dinâmico, então dá para você fazer tranquilo leitura dinâmica com esse livro, ou então você divide por capítulos. Os capítulos são curtos e assim, você lê o primeiro, você já quer ler o segundo. Você lê o segundo, você quer ler o terceiro. Então é um livro que realmente eu posso classificá-lo como, sabe aquele livro que te tira da ressaca literária? Pois é. No início desse livro ele fala que não tem como ter um prefácio com um escritor famoso. Então ele coloca testemunhos de algumas pessoas que fizeram parte do ministério dele, que tinha algo para contribuir. Eu vou dizer para você que cada pessoa que fala sobre a vida do pastor vai já te preparando para o que vem depois, que são os capítulos, que na verdade ele renomeia como prólogos. Talvez uma das perguntas que mais tenham me impactado logo no início da leitura desse livro é uma colocação que ele tem aqui, que eu vou ler esse trechinho específico para você. Bem, eu não sei se você já parou para se perguntar isso, mas quantos livros você acha que cabem na Terra? Não seria exagero dizer que não caberia no mundo inteiro a quantidade de livros? E essa frase literalmente me cativou, porque parece que às vezes só você tem uns questionamentos meio loucos, e quando você se depara com outro louco que se coloca à disposição de falar um pouco quem ele é, o que ele pensa e tudo aquilo que ele aprendeu com Deus diante de toda essa jornada da vida dele, você passa a dizer assim, ó, ufa, não estou sozinha. E foi literalmente isso que eu coloquei lá nos stories e que o pastor pôde ver lá no meu Instagram, que eu tirei a foto específico, né, desse trecho, marquei lá ele e a Rede Insana. E o bom é que você pode colaborar com o escritor, não só no sentido de ressaltar o quanto a obra dele é boa, mas o quanto a vida dele é importante para nós, e não tem elogio melhor na vida do que um escritor ver que a sua obra está sendo compartilhada. E assim, eu sou escritora também. Quando as pessoas compartilharam o lançamento do meu livro, outras estavam lendo e me marcaram também.
Para mim foi muito importante, foi muito bom, não importa a quantidade de pessoas que façam isso. O importante é que seja de coração, que seja sincero. Então, Pastor Insano, muito obrigada pelo Senhor ter escrito esse livro, porque esse livro me moveu muito. Tem testemunhos aqui, desde o início da jornada dele de fé. Outro testemunho que o pastor Ivan traz e que me fez sorrir foi o testemunho dele sobre o início do relacionamento dele com a pastora Insana, que é a pastora Roniele. E assim, o início foi bem crítico. Eu posso dizer que foi meio que uma vitória de Deus, porque ela insistiu, porque ela creu em tudo aquilo que o Senhor, contra do pastor Ivan. E para a honra e glória do Senhor, eles estão casados há anos, têm 2 filhos lindos e são super insanos. É literalmente um completando o outro, e quem segue eles nas redes sociais sabe do que eu tô falando. Quando ele começou a fazer os cultos insanos, ele começou a mexer em muita tradicionalidade. Digamos assim, começou a incomodar alguns pastores em relação à sua postura. Mas o Senhor estava o tempo todo garantindo para ele que eles iriam vencer. Apesar das dificuldades, eles conseguiram conquistar o pastoreio de um novo lugar com novas pessoas. E finalmente o seu ministério começou, mesmo diante de tantas dificuldades e turbulências. Hoje a Rede Insana vem crescendo em todo o Brasil. E eu creio que vai crescer muito mais, porque eles são incentivadores natos da leitura bíblica anual e também são incentivadores de leitura, onde o desafio é ler de 33 a 44 livros por ano para conseguir conquistar o prêmio. Então, tem muita coisa boa por aí. E para quem ainda não acompanha na rede social, aqui também um @ do Instagram deles. Então vão lá, sigam a Rede Insana, sigam o Pastor Insano, a Pastora Roniele, para acompanhar as novidades, para acompanhar o ministério deles, para poder acompanhar também os desafios, porque as notícias são lançadas por lá. A gente sabe que a rede social mais usada hoje é o Instagram, então você não pode ficar de fora, para você não perder essas novidades e não perder os desafios também. Teve um culto específico que, quando eu conheci, eu não entendia muito bem, porque eu via algumas fotos do pastor dentro da igreja com uma marreta quebrando computador, televisão e outras coisas mais. Mas quando eu me deparei com o testemunho dele nesse livro, eu pude entender. E eu vou ler esse trechinho aqui para você também. Quebra a televisão para ilustrar que existem pessoas que estão sendo destruídas por ela. A televisão em si não é um problema, mas a forma como alguns a utilizam. Porém, uso também para representar ainda a preguiça e o comodismo, que também são as coisas que travam e prejudicam a vida de muitas pessoas. E definitivamente precisam ser renunciadas para que possamos viver os grandes propósitos do Senhor para a nossa vida e ministério. E de fato é. Nessa pandemia, recentemente passou uma pesquisa na mídia falando sobre o aumento e o consumo, não só das redes sociais, porque isso já era rotineiro, mas principalmente da televisão. E eu tiro aqui por casa. A gente passou um período sem televisão, sem TV a cabo, e recentemente a gente deu um jeitinho, colocou uma antena para pegar as notícias locais, para a gente poder ficar mais atualizado. Mas a gente passou a consumir mais os conteúdos da televisão. Isso foi bom? Por um lado, sim, porque nós ficamos atualizados diariamente com as notícias do nosso estado. Mas, por outro lado, foi ruim, porque a gente acabou perdendo um pouco mais de tempo com coisas que a gente poderia depois se informar pela internet. Né? E a gente sabe que, infelizmente, hoje o tempo que a gente vive, a comunicação ela tem que ser aberta, ela tem que ser livre, mas, infelizmente, algumas emissoras manipulam essas notícias e escolhem o que vai mostrar para o povo. Então, se é para causar desespero, vai causar desespero. Então, a gente tem que começar a moderar um pouco do que a gente consome, principalmente essas notícias,
buscar mais na internet, em sites seguros, é claro, essas notícias para que a gente não seja escravizados novamente por conta dessa minoria que tem tentado usurpar as notícias que nós precisamos saber para que a gente possa gerir melhor a nossa vida, mesmo em meio a toda essa confusão da pandemia. Para encerrar o vídeo de hoje com essa indicação maravilhosa desse livro cristão, que inclusive o meu veio autografado, na verdade todos que compraram no dia do lançamento receberam seus livros autografados, e aqui está o autógrafo que o pastor Ivan deixou para mim, que diz assim: para Rayane, que Jesus lhe conceda uma grande coleção de testemunhos. E eu vou ser sincera para vocês, quando eu li, eu me emocionei porque foi o primeiro livro que eu recebi com uma dedicatória, mesmo que a pessoa não me conhecesse pessoalmente. E eu percebi que tudo aquilo que eu vinha vivendo no meu ministério, eu pude perceber o quanto Deus cuidava de mim quando eu recebi esse livro com essa dedicatória aqui. E quando você chega aqui no final do livro, lá no finalzinho da leitura, na página 154... tem um trecho aqui que realmente me emocionou e eu tomei como até mesmo uma palavra profética para mim, de tudo aquilo que eu venho buscando como sonho de galgar uma editora para publicar os meus livros. Inclusive, se assim o Senhor permitir, esse ano, início do ano que vem, vai ser lançado o meu terceiro livro. Então aguardem, porque ele está sendo criado com muito amor, com muito carinho, com um propósito muito grande, principalmente relacionado a todo esse momento que a gente está passando como igreja. Não posso dizer mais nada, tá? Foco. Vamos voltar para o livro. E aí eu vou ler esse trechinho para vocês entenderem do que eu tô falando. Não basta ter muitos projetos e sonhos. O que conta mesmo é quais destes sonhadores vão se expor ao risco de simplesmente fazer e colocar para fora todo o tesouro que está em seu interior. E uma prova prática do que eu venho buscando em relação aos meus sonhos é este canal, e eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a você que investe o seu tempo assistindo os meus vídeos, investe o seu dedinho compartilhando com alguém. Muito obrigada, eu sou muito grata por isso. Não é somente a questão de conseguir ou chegar lá, mas é o processo, que isso também vem me amadurecendo muito, vem me trazendo uma responsabilidade que eu tenho com vocês de trazer toda semana uma indicação, uma resenha de livro, e consequentemente isso vem me ajudado muito, porque eu tenho lido mais nessa pandemia. Na verdade, eu tenho lido muito mais que a minha vida toda, e que em outro momento eu vou fazer um vídeo extra pra gente conversar sobre isso, ou uma live, quem sabe. Então, esse livro realmente mexeu muito comigo. E aqui no finalzinho ele fala assim, inclusive eu coloquei, não sei se dá pra ver, eu coloquei um coraçãozinho aqui nesse trecho, porque foi uma resposta de Deus em um momento que eu sou muito questionadora, eu sou muito sonhadora. Então, às vezes eu me questiono demais sobre sim ou não do que eu devo fazer, se eu estou fazendo certo ou não. Eu acredito que muitas pessoas, mas eu sou muito exagerada, isso tem a ver com outras coisas. Mas, vamos lá. Quer ser um colecionador de testemunhos? Arrisque-se, escreva, componha, abra uma empresa, grave vídeos. Faça com amor isso que está queimando em seu coração, para fazer, entendendo que existe um propósito maior, e isso sim faz valer a pena. Isso me faz lembrar dos meus temores enquanto jovem escritora, principalmente por ser moradora de uma cidade pequena, e isso mexeu muito comigo, o final desse livro, e ainda estou pensando sobre isso. É muito difícil você começar um sonho sem saber para onde vai, porque eu, como nova escritora, eu já queria sim ter o meu livro físico, não por uma editora, poderia ser sim com uma publicação independente, e eu tive muito medo de fazer, porque aqui já não tem biblioteca, aqui não tem um lugar específico que venda livros, e isso deixa a gente um pouco com incerteza.
Então eu vim crescendo, na verdade eu estou crescendo. No passado eu publiquei meu primeiro livro, que foi Cicatrizes que Curam, no início do ano. E eu não imaginava que esse meu amor por escrita fosse crescer tão rápido assim. E que no final do ano, lá para outubro, novembro, eu publiquei o meu segundo livro, que é Amor e Café. E realmente ninguém me ensinou nada. Eu fui, estudei bastante, pesquisei muito, rompi muitas barreiras, errei muito, mas também acertei muito. E hoje o meu livro está publicado pela Amazon, que também é um canal excepcional e que ajuda novos escritores a publicar seus livros, levar para o mercado de uma forma gratuita e ao mesmo tempo ganhando com isso. Então isso para mim foi um marco. E hoje eu estou correndo atrás de outras editoras e também estou pensando em publicação independente do meu terceiro livro. E que sinceramente eu estou mesmo com a vontade de me arriscar. E depois desse testemunho aqui do pastor Ivan Júnior, foi algo que veio como gás e que me ajudou muito a tomar algumas decisões pontuais. Então é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Ele ficou um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que vale a pena. E se você estiver interessado em comprar esse livro, corre aqui no site da Rede Insana, procura o pastor Ivan Júnior ou na rede social dele que ele responde, tá? Pode mandar um direct lá, eu não tô garantindo nada, mas tente, porque você nunca vai conseguir se você não tentar. Manda lá um direct, vê se ele tem um livro lá e compra esse livro, que esse livro você vai amar. Lembrando que em breve vai sair o vídeo 2, que é o Colecionador de Testemunho 2, que eu estou lendo, e é a continuação do 1, e eu tenho certeza que vai vir o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Quem sabe, vida de escritor é assim, nunca para no primeiro. E é isso, galera, espero que tenham gostado. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com os amigos. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no meu canal, dá essa força aí para essa pessoinha que está começando agora. E é isso, tchau!